capítulo 3, versículo de número do 15 até o versículo 17. Irmãos, nós paramos aqui em Pedro, onde Pedro está dizendo aqui que nós, mesmo praticando o bem, nós vamos sofrer. E se isso acontecer, nós somos bem-aventurados. E nós não devemos temer a perseguição. Temos estudado aqui, na primeira carta de Pedro, que nós somos gentes de outro país. Por isso que o nome dessa série tem sido Peregrinos. E temos insistido isso com vocês. Somos gente de outro mundo, gente de outra pátria. E quando nós começamos a colocar a prática desse outro país, nesse país que nós estamos, o que é que acontece, irmãos? Quando nós começamos a fazer isso, isso vai gerar uma curiosidade. Isso vai gerar, irmãos, na verdade, questionamentos, perguntas das pessoas. Então, Pedro vai dizer que nós devemos estar preparados para responder. E aí, irmãos, é hoje que nós vamos estudar sobre essa questão da importância de todos nós cristãos termos uma apologética, até porque a palavra que nós vamos trabalhar nisso essa noite é a palavra apologia, a palavra que Pedro usa aqui. E todos nós sabemos que a apologia é uma defesa de uma ideia. E vamos ler comigo aqui capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 15 ao 17. Todos encontraram? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Irmãos, a primeira parte do versículo 15, que diz assim: antes santifique o coração como ao Senhor Jesus Cristo, nós já vimos isso. A minha ênfase agora vai ser na parte B, onde eu parei daqui a 2 semanas, quando ele, na parte B, do versículo 15, diz assim: estejam sempre o quê, irmãos? Preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Veja que coisa, irmãos. Estejam sempre preparados para responder. Como assim? Estejamos sempre preparados para responder. Sabe, queridos, pelo fato de que nós somos estrangeiros nesse mundo, peregrinos nesse mundo, porque esse é o termo que Pedro usa mais de 2 vezes na carta, peregrinos, forasteiros. Do mesmo jeito que aquela pessoa, por exemplo, se aqui nesse culto hoje chegasse um americano, um angolano, um chinês, quando ele abrisse a boca, pelos seus costumes, a gente já ia ficar olhando. Ele não é daqui, ele é de outro local. Pelo fato, irmãos, do mesmo jeito que uma pessoa estrangeira, a gente fica curioso, querendo entender essas pessoas, nós, ao praticarmos a justiça do reino, nós, na verdade, para revelarmos os valores de um país de nossa origem, as pessoas desse mundo vão dizer: como assim? Por que ele fala dessa maneira? Por que ele age dessa maneira? Porque todos agem assim e ele, paradoxalmente, age de uma maneira que é inesperada. Uma dessas maneiras é responder ao mal que nos é feito com a prática do bem. Porque qual é a filosofia que o mundo nos ensina? Já disse várias vezes: dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu sou bom, mas se pisar no meu calo, enfim, eu sou bom, mas não mexa comigo não. Então, assim, essa é a filosofia do mundo. E o evangelho ele é contra-intuitivo em relação a tudo isso. Porque ele vai dizer assim: vocês ainda, além de sofrer injustamente, não é só ficar calado. Vocês têm que bendizer a Deus. E bendizer essas pessoas, aliás.
Porque Jesus Cristo disse que se nós amarmos apenas os que nos amam, ele diz, que glória vocês vão ter? Os publicanos e pecadores fazem a mesma coisa. Ele diz assim, agora, aí ele fala do caráter de Deus, ele diz assim, olha, porque ele é mau até para os ingratos e os injustos. Ele diz assim, olha, porque o Pai de vocês faz o sol cair sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. Aí ele diz assim, que nós revelamos a paternidade de Deus em nossa vida quando nós fazemos essas coisas. Ele diz assim, para que você seja filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele é bom até para com os ingratos e maus. Obviamente, irmãos, vão ter pergunta contra nós? Vão. Vocês estão achando que... É claro que a Igreja Evangélica Brasileira, eu digo esse termo, Igreja Evangélica Brasileira, mas esse termo, ele não é tão apropriado e não é tão correto, porque quando fala de Igreja Evangélica, nós não estamos falando do mesmo sistema, por exemplo, do catolicismo. O catolicismo do Iapoque ao Chuí, ele é uma coisa só. Quando se trata de igreja evangélica, não existe isso, porque existem diversos segmentos. A igreja evangélica ela é um mosaico. E dentro dela existem várias tradições, reformadas, pentecostais, carismáticos, neopentecostais, tradicionais. E cada cultura, e cada mosaico, dessa parte desse mosaico, existe sua cultura. Como nós, dentro desse mosaico, temos a nossa própria cultura. Então, mas tratando-se da Igreja de Cristo, ela recebe acusações contra ela, não só nesse período que nós estamos vivendo. Desde o primeiro século, a igreja ela é perseguida. Obviamente que muitos escândalos é culpa dos próprios ditos cristãos. Claro que eu acredito que por causa dos bodes, as ovelhas acabam sofrendo e pagando preço, mas a grande verdade é que se a igreja primitiva tivesse hoje em dia, aqui Paulo tivesse, ele continuaria sendo taxado de diversas coisas, porque na verdade Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também, vocês não são maiores do que o Senhor de vocês. Então a fé cristã, irmãos, ela é odiada mesmo ela agindo de maneira correta. Isso é um fato. Não espere ser aplaudido. Por exemplo, o mundo ele pode aplaudir a igreja, e a igreja, quando você conhece ela a fundo, você sabe que ela tem programas com drogados, por exemplo, tem uma ninguém sabe, estourou agora, não foi aquele filme que fala sobre, eu fui até assistir no cinema, que fala sobre pedofilia, escravo o Som da Liberdade, mas pouquíssimas pessoas sabem que tem um trabalho da igreja presbiteriana chamado Meninas dos Olhos de Deus, que elas pegam, eles vão nesses contextos assim para resgatar mulheres e crianças que foram vendidas por tráfico sexual. Só que o mundo não detesta isso. Sabe o que é que o mundo detesta? Quando nós dizemos que só existe uma verdade e a verdade é Jesus. Eles detestam a singularidade, porque o mundo é plural, pelo menos eles pensam, e a verdade é relativa. Então dizer que existe só uma verdade absoluta seria arrogância. E por isso que o mundo detesta a fé cristã e sempre irá detestar, irmãos. Porque você vai perceber que, por exemplo, quando as pessoas, por exemplo, elas dizem assim, elas são defensoras de todas as religiões, não é que ela ama todas as religiões, é que ela odeia o cristianismo, entendeu? Ela não tem problema com o budismo, nem com o taoísmo, nem com o espiritismo e nem com nenhum ismo que existe. O problema dela é com o cristianismo, entendeu? Então toda pessoa que é boazinha a todas as religiões, no fundo ela tem um ódio pelo cristianismo, é isso que ela quer defender. Então sempre vão surgir perguntas contra nós, e se você estiver crescendo em uma vida que se assemelha a Cristo, do mesmo jeito, irmão, buscando viver, andar na justiça, andar na santidade, andar como Jesus nos mostra e nos ensina, como estrangeiros aqui, as pessoas elas vão ficar curiosas, e também elas vão ficar curiosas, não só da nossa conceito e cosmovisão, mas ela também isso vai causar, o que é que vai causar curiosidade? Porque vamos analisar o contexto. O contexto não era sofrimento de forma injusta. A primeira coisa que vai causar curiosidade nas pessoas é por que é que esses camaradas sofrem de maneira injusta e ele não retribui na mesma moeda.
Então, isso acontece, por exemplo, essa curiosidade, é quando o marido ele era bem mau, e ele se converte a Cristo Jesus, e a esposa logo toma um baque, e ele melhora como marido. Isso gera uma curiosidade. A mesma coisa é a esposa, quando ela encontra Jesus, e ela melhora, e o marido acaba gerando uma certa curiosidade para saber que fé é essa. E essa passagem aqui, para vocês que gostam de defesa da fé, de vencer nos argumentos, eu tinha muito isso quando eu era novo convertido, né? Gostava muito de debate. Isso é coisa bem típica de novo convertido mesmo, né? Bem coisa faz parte da nossa adolescência espiritual. Então, essa passagem aqui que Paulo vai falar é dos assuntos ligados a um tema muito bom, que é o tema da apologética. A apologética, dentro do estudo da teologia, ela é um ramo feito de soteriologia, pneumatologia, escatologia, soteriologia, né? E eclesiologia. Pronto, dentro da teologia, o ramo que estuda defender a fé cristã, combater os argumentos, seja humanistas, pós-modernos, seja de heresia, o ramo que estuda isso é o ramo chamado apologética cristã. Então, que é o estudo da defesa da fé cristã. E quando Pedro diz aqui que vocês estejam preparados para responder, a palavrinha que ele usa no grego é justamente a palavra de onde vem apologia, a apologética. E a apologética justamente é a defesa da fé. Vocês sabiam disso? Porque essa palavra está ligada a dar uma resposta ou destruir um conceito que não se embasa na teologia cristã. Então, a apologética simplesmente é defesa, é resposta. Então, quando Pedro diz nos versos 15 aqui que vocês estejam preparados, prontos para responder, o que Pedro está dizendo é, crente, se prepare. Irmãos, estude, querido. Estude sua Bíblia. Olha, aqui não é exortação só para pastores, para presbíteros, para professores de seminários, para teólogos, não. Pedro está escrevendo para o pessoal que estava lá na Turquia, na Ásia, na Bitínia, na Capadócia. Essas pessoas que estavam sofrendo perseguição eram pessoas simples, de comunidades simples. E Pedro diz, olha, irmãos, vocês têm que estar preparados para responder. Você tem que estudar a sua Bíblia, meu irmão. Você tem que saber quais são os conceitos da cosmovisão cristã. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aliás, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se vergonhar, que faz o quê, irmãos? Que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, irmãos, devemos manejar bem. O crente, ele tem sim a obrigação, meu querido. Todos vocês têm a obrigação, o dever moral de saber o que vocês creem, saber como é a cosmovisão cristã e saber qual é a leitura da cosmovisão da cristã de mundo. Saber as doutrinas da graça, saber todos os conceitos intrincados do mundo bíblico. Por isso que eu sou um defensor ferrenho de que todo crente ele deveria fazer teologia. Todo, irmãos. Então o que é que acontece? O que Pedro está dizendo é crente, se prepare para responder. E o próprio ato do constante se preparar continuamente vai colocar as coisas no seu devido lugar. Por que muitos crentes têm medo de evangelizar ou têm medo de conversar com alguém que pensa diferente dele? Porque muitas vezes eles não estão preparados para responder a razão que está nele. Porque sabe o que é que acontece? Eles nem conhecem a fé cristã. Eles não sabem o que é que o evangelho crê. Então Pedro diz, olha, estejam preparados, estejam prontos para isso. E perceba que essa resposta acerca da nossa esperança é para todos os crentes. Não é para os pastores apenas, que estão aptos. É como se um grupo da igreja tivesse desobrigado e tivesse alguns sacerdotes, alguns pajés, alguns papas do protestantismo, que esses
é que estão preparados para responder. Não, Pedro está colocando todos, até porque ele diz que os sacerdotes é de todos os santos. Então, não é apenas para pastores, não é só para os que fizeram seminário teológico. E eu vou dizer uma coisa a você, você pode estudar teologia sem fazer seminário, ok? Tem bons livros que eu indico aí, e você pode ser autodidata e tendo um bom conceito teológico. Então não é só para quem fez seminários, não só é para os professores de seminário, não só é para teólogos que devem estar preparados para responder. Pedro diz, é todos os crentes, é todos os irmãos, é todos aqueles que são remidos. Então, não somente aqueles que foram treinados em apologéticas, não somente aqueles que conhecem de filosofia, não, irmãos. É algo que pertence e é de responsabilidade de todos os crentes. Irmãos, eu digo aqui sem medo de errar. Se fizesse um Enem só dos crentes, cuja prova fosse perguntas inerentemente intrínsecas à fé cristã, vocês iam ver o índice de reprovação. Não era pergunta sobre outro âmbito que não seja da fé cristã. Era só perguntas sobre Bíblia, fé cristã, diversas. Pensasse pergunta da eclesiologia, da soteriologia, da eclesiologia, da pneumatologia, da própria apologética, enfim, pincelasse e dissesse só aqui, pronto, vocês vão fazer essa prova. Meus queridos, isso é absurdo. Porque os crentes não leem Bíblia. Os crentes não estudam. Infelizmente, irmãos, nós achamos que todos os crentes de todas as eras foram assim. Quando você vai estudar a fé cristã, aí você descobre que Harvard, Princeton, Wayne, Oxford, foi tudo fundado por cristãos e teólogos. E tudo isso começaram com seminários teológicos. A tradição cristã, ela é muito riquíssima, principalmente no conceito do cabedal intelectual. Mas, infelizmente, nós estamos numa decadência e numa burrice absurda. É absurdo o quanto os crentes não leem Bíblia, não conhecem de sua fé e não estão preparados para responder à esperança que há nele. Então, o preparo, ele ajuda para acalmar o coração, porque quanto mais você aprende sobre Deus, sobre quem Ele é, o ser de Deus, mais isso tranquiliza você. Você não tem medo de conversar com ninguém, você conversa com humildade. Você entende que diante de você há uma pessoa que tem uma cosmovisão completamente diferente da sua, mas você sabe que você está com a verdade e você humildemente escuta ele de fato. Porque muitas vezes um defeito dos cristãos é que de fato eles não querem escutar. Eles querem só esperar o cara fechar a boca para ele falar. Não, irmãos, escute. Seja realmente um escutador das pessoas. E depois você fala. Então, quando você se prepara, estuda, sabe quem é Deus, a ação de Deus na história, a sua providência, o seu cuidado em reger todas as coisas, aí você fala assim, olha, se Deus cuidou de tudo isso, e eu conheço quem é esse Deus, eu conheço a matéria da fé cristã, então eu fico tranquilo para dialogar, para conversar. Infelizmente, tem muitos cristãos, e isso é culpa da própria liderança, que quer privar os caras de ler literaturas que vai de encontro à fé cristã. Quem gosta de ler coisas que vai contra a fé cristã, está aqui. Porque tudo que vai querer destruir a fé cristã, eu vou ler. Hoje, o maior ateu do mundo se chama Richard Dawkins, que escreveu Deus é um Delírio. Ele tem um livro de um calhamaço desse tamanho, eu li. Ele escreve assim, e eu se deleitando no que ele escrevia, que eu digo, meu Deus, Deus é maravilhoso mesmo. Então, assim, não tenha medo, agora tenha base do que você crê, né? Porque tem muitos cristãos que nem sabem o que creem, e por isso que quando começa a enfrentar os embates com pessoas mais acadêmicas, eles são engolidos e devorados. Só que eu quero dizer uma coisa a você, irmãos. Toda batalha no campo das ideias, ela surge do coração. E em última finalidade,
a premissa delas ou é Deus ou é o diabo. Se a batalha não for vencida em nosso coração, há poucas chances de nossa defesa ser convincente no campo da batalha da esfera pública. Então, eu quero que você entenda que é seu dever, é sua obrigação estar preparado para responder à sua fé. Paulo, vocês podem tomar em nota de rodapé, Paulo ele defende a fé cristã lá em Atos 22, do 24 ao 26. E interessante que essa palavra defesa da fé aparece também em Filipenses 1,6, que ele diz que foi colocado para a defesa do evangelho. Os remidos, eles devem estar prontos, devem estar aptos, devem ser hábeis, aptos para relatar a fé cristã a descrentes. Agora, relatar a fé cristã a descrentes em termos compreensíveis. Porque muitas vezes nós não conseguimos dar uma resposta clara às pessoas aí fora. O evangelho é uma verdade, irmãos, pública, porque deve ser defendido na arena pública. Hoje o que as pessoas querem, sabe o que é que elas querem? Olha, no campo da esfera pública você tem que ficar calado. Fé você tem que ficar com ela dentro de casa. Mentira, irmãos, não caia nessa. Na verdade, os remidos, eles devem trazer a fé cristã para a arena pública e defender a sua fé. E essa aptidão para estar aptos para defender envolve duas coisas: conhecimento das respostas e sensibilidade para com as necessidades. Às vezes nós nem conseguimos fazer uma leitura do mundo que nós estamos inseridos e o que é que esse mundo crê. Então, a apologética ela envolve conhecer as escrituras e ao mesmo tempo conhecer as pessoas. Conhecer as escrituras não significa dar resposta satisfatória para toda inquirição. Ou seja, toda indagação tem que dar uma resposta satisfatória. Não significa isso. Como se nós tivéssemos de conhecer tudo. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo é a gente estar prontos para os desafios que nos chegam. Então, para conhecer melhor as pessoas, precisamos compreender o que está por trás das objeções delas. Nenhuma pessoa, irmãos, ela é original nas suas ideias. Todas as suas ideias, todas as suas objeções, quando você vai escavacar, já é antiga. Já é antiga. Meu irmão, ninguém é original. Todo pensamento que o ser humano tem, por mais que ele não saiba, vem de alguma fonte, vem de alguma corrente, vem de alguma ideologia. Então, as pessoas elas querem ser originais, mas na verdade, de fato, ninguém é original. Ninguém é original. E o problema não está o que as pessoas apenas pensam, mas é o que está por trás do problema. Envolve não só apenas a leitura das pessoas, como também uma leitura do nosso tempo, das tendências e correntes culturais. Então, como testemunhas do Senhor Jesus, lembra que nessa mesma carta Pedro diz assim: olha, vós foste tirado do reino das trevas para o reino da luz, para proclamar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Então, como testemunhas, nós precisamos funcionar como pontes entre a verdade e a falácia de nossa cultura secularizada. Quem é a ponte? Somos nós. É preciso ressaltar que a defesa da qual Pedro fala aqui não significa uma defesa da fé apenas no campo da intelecção. Esteja pronto para responder. Seja apenas meramente uma questão intelectual, uma apresentação doutrinária do Evangelho. Não é apenas isso, irmãos. As pessoas, elas são convencidas pela credibilidade do Evangelho de diferentes maneiras. E é isso que eu quero que você entenda. E não de uma maneira meramente intelectual. Às vezes as pessoas são persuadidas pelo Evangelho pelo seu bom testemunho. Pela maneira como você age. E pela demonstração de amor que você tem. Isso é uma defesa da fé. Então pessoas elas são convencidas pela credibilidade do Evangelho não é apenas por uma via, irmãos. Mas elas são convencidas pelo Evangelho de diferentes maneiras. Por exemplo, como eu falei semana passada, alguns são convencidos
a crer no Senhor Jesus Cristo pela preponderância de evidências. Chega um monte de evidências e o que é que acontece? Essa pessoa é convencida pelo Evangelho. Outros não é pela evidência, mas eles são tocados pela beleza da mensagem cristã, onde ele não merecendo, um justo morreu no lugar deles. Então tem algumas pessoas que são tocadas mais por esse lado. Outras pessoas podem ficar impressionadas com a percepção profunda da personalidade humana. Então, se você perceber, o Evangelho ele tem diferentes canais de persuasão. Ele não tem apenas um canal. Claro, só é Cristo o Salvador. Mas as maneiras que o Evangelho de Jesus ele toca no coração das pessoas, eles são os canais diferentes. E esses canais diferentes de persuasão mostram a complexidade dos seres humanos quando ele chega a concluir sobre a plausibilidade da fé cristã. Por exemplo, muitas pessoas vão a Cristo, mas de diferentes formas. Eu só vou dar um exemplo aqui para nós vermos que Deus ele não é engessado no método de conversão. Quando você vai estudar Atos 16, que é a fundação da igreja de Filipos, você vai ver 3 libertações ali, do carcereiro, primeiro de Lídia, né, que era rica, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia era uma dona de boutique. Né? Então, depois veio o carcereiro, veio a jovem endemoniada, né, que tem o espírito da adivinhação, e por fim veio o carcereiro. Se você for estudar, você vai ver ali 3 conversões diferentes. Aliás, é a mesma conversões, mas de maneiras diferentes. Por exemplo, Lídia não precisou de nada. Paulo pregou e ela se converteu. Já o carcereiro teve que ter um terremoto para o bicho se converter. Então tem pessoas que é necessário um terremoto na vida, um desastre na vida, que eles vão a Cristo. Lídia não precisou disso, já o carcereiro sim. E já tem pessoas que estão tão escravizadas pelo diabo que elas precisam de uma libertação, que foi no caso da jovem possessa. Então você vai perceber ali que as conversões elas não foram exatamente iguais. E muitas das vezes nós queremos pegar a nossa conversão como um modelo, como um protótipo para todo mundo se converter daquele jeito. E não é bem assim. Né? Como se diz a história de que Jesus curou o cego dizendo assim, sem fazer nada. Aí ele pegou e curou outro cego, só que dessa vez Jesus cuspiu no barro e meteu o barro lá nos olhos do cego. E aí conta-se a história, né, que os 2 cegos se encontram. Aí disse assim, agora vendo, né, eu era cego, aí eu também era. Aí disse assim, quem me curou? Aí ele disse, foi Jesus. Aí o outro cego disse, oxi, a mim também. Aí o cego disse, como foi que ele curou? Aí o cara disse assim, não, ele falou e eu já vi. Aí o outro disse, não foi Jesus não, porque o Jesus, o que é que ele fez? Ele botou a mão no barro, cuspiu e botou nos olhos. Então não foi Jesus não. Aí começou a briga. Não, Jesus foi o meu, Jesus não foi o meu. Porque ele fez assim, daí surgiu as 2 religiões. A religião da cura com cuspe e a da sem cuspe. Então o que eu estou querendo dizer, irmãos, é o seguinte, é que a gente quer achar que Deus ele é engessado na maneira de trabalhar. Deus trabalha na vida das pessoas de maneira diferente, porque nós somos diferentes. Então, quando a palavra traduzida, vocês estejam prontos para responder, o substantivo aqui, apologia, defesa, que quase sempre envolve uma resposta a uma acusação, interessante que ele diz assim, estejam prontos para responder a esperança que há em vocês. Irmãos, qual é a esperança que há em nós? Cristo em nós, esperança, glória. É assim que Paulo diz aos Colossenses. Então a esperança que há em nós, ou seja, no nosso coração, essa esperança que há em nós, ela está sendo agora traduzida para a esfera pública. Portanto, a resposta cristã ao sofrimento será o testemunho. A apologética, que faz a defesa da fé cristã, ela tem 3 aspectos que eu queria ver com vocês nessa noite. Ela tem um aspecto verbal, ela tem um aspecto universal e ela tem um aspecto amoroso. Vamos ver cada uma dessas áreas aqui para nós entender. Por exemplo, qual é o aspecto verbal? Às vezes, surgiu, eu acho que vocês já ouviram um jargão, que ele é muito dito, tanto por padres, como por alguns pastores, que diz assim, pregue o evangelho. Se for preciso, use as palavras. Vocês já viram isso? Irmãos, isso é antibíblico. Começa logo por aí. É antibíblico, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo.
O fato é que essa apologética da fé cristã, primeiramente, é que ela tem que ser verbal. Esse primeiro ponto é fazer arrazoado. Isso significa, irmãos, que não existe testemunho completo da fé cristã sem a palavra, sem a proclamação. É verdade que a boa conduta ela deve acompanhar, mas ela não é um substituto para pregar o evangelho, da mensagem verbal. Então esse jargão, prega o evangelho, se necessário use palavras, pode ser bonito, mas ele não é bíblico. A apologia, porque na verdade, no livro de Atos, nós vemos que os apóstolos sempre apresentaram uma defesa da fé cristã, anunciando o evangelho. Tanto Pedro quanto Paulo apresentaram sua defesa, não foi só se comportando bem e calado, não. Eles falavam de Deus de maneira verbal, audível, eloquente, para as pessoas entenderem o evangelho. E eles faziam a sua defesa da fé cristã, mesmo quando era acusado diante de um tribunal. E tal defesa verbal, seguindo essa ideia da apologética, precisa ser lógica, consistente e bem fundamentado. Então, esse é o ponto. A primeira coisa é essa. É que a apologética cristã ela tem que ser verbal. E o interessante, irmãos, é que quando nós vamos olhar... veja, por exemplo, nos colégios, o material didático é sempre evolucionista. Ele é sempre evolucionista. O Big Bang, da evolução, Darwin, muito forte. E a fé cristã, ela vai mostrar que não é por aí. Porque eu não estou dizendo que vai ter que ensinar teologia nos colégios, não é isso. Mas existe a ciência criacionista. E a ciência criacionista, ela não está querendo mostrar quem criou o mundo. Porque quem vai trabalhar na ideia de quem criou o mundo não é ciência e nem filosofia, é teologia. Mas a ciência criacionista, ela vai dizer assim, o mundo foi criado. Por quê? Porque cientificamente, vida gera vida, matéria inanimada não pode gerar vida. Ah, mas quem criou o mundo? Não, então isso não é ciência, isso é teologia. Entendeu? Mas pelo menos que se apresentasse a corrente evolucionista e se apresentasse a corrente criacionista. Estou falando nem de teologia, mas estou falando de ciência. Que é a ciência criacionista, mas não. Só se apresenta a evolucionista. E você vai ver que a cosmovisão cristã do mundo é essa aí. Eu estava evangelizando um certo em 2018, a mulher estava lá em crise e disse assim, eu sou cristã, ela era romana, né, na verdade. E quando chega nos colégios de material didático, diz que a gente veio do macaco. E ficou nessa esquizofrenia dela, né, mental, essa angústia. A fé cristã, ela é muito bem embasada quando você estuda ela. E quando você compara ela com a visão naturalista, que é a visão de que nós somos um amontoado de células, que nós somos obra do acaso, essa visão nihilista do mundo, que não existe razão, não existe nada, não existe verdade absoluta, nada. Quando você compara, você vai ver que é muito mais razoável crer na existência de Deus do que assumir a inexistência. Por exemplo, vou dar algumas razões. A primeira delas, porque a existência de todo mundo material, ele precisa ter uma causa não causada. Porque o que é que gerou tudo isso? O nada, essa complexidade, essa beleza, essa harmonia. Então, a primeira coisa que a fé cristã diz que a existência de todo mundo material precisa ter uma causa e essa causa não pode ser causada. Nós sabemos, é Deus. A segunda coisa também é que se você vai perceber como a fé cristã ela é mais compreensível, é que se você perceber a sintonia fina presente em toda a estrutura do universo, torna bastante improvável que tenha surgido do acaso. O próprio livro do Richard Dawkins, Deus é um Delírio, ele diz no livro dele, realmente, é muito tentador quando nós vemos o design do universo, crer que isso foi obra do acaso. Eu estou citando um ateu. Aliás, a maior referência dos ateus hoje em dia. Ele é britânico.
Então ele mesmo diz no livro dele, quando eu olho para a sintonia, quando eu olho para o arranjo, para todos esses ajustes do universo, realmente dá a impressão que tem um Criador. A terceira coisa que a razão da fé cristã é plausível é que, e possivelmente eu acredito que esse é um dos argumentos mais fortes, é a obrigação moral que existe em nós. Pode ver que o ser humano, independente de crença, ele tem um senso de justiça, ele tem um senso de obrigação moral presente. E esse senso de obrigação moral presente em nós nos impele a fazer o que é correto. E só faz sentido fazer o que é correto em um universo criado por um ser pessoal que intuitivamente nos sentimos responsáveis por prestar contas. Por exemplo, se está um ateu assistindo televisão e aí começa a acontecer injustiça, seja de ordem de assassinato, como está acontecendo lá no Oriente Médio, ou de fome, ou só de quê, e o cara fica revoltado, a grande pergunta é assim, mas tu está revoltado com o quê? Com essa injustiça. Mas de onde é que tu tirou o conceito de justiça? De onde é que tu tirou, brother, o conceito do que é certo e o que é errado? Se não existe um ser acima de nós. Então, de onde é que vem esse teu senso de o que é certo ou de que é errado? De onde é que vem esse teu padrão do que é bom e do que é ruim? De onde é que tu tirou isso? Se não existe nada acima de nós. E que tua verdade é que estuprar é errado e a minha é que estuprar é uma coisa legal. E quem é tu para dizer que eu estou errado? Tu tem um conceito e eu tenho outro. De onde é que vem o certo e errado? Entendeu? Então, esse conceito de moral, de bem, os direitos humanos, eles só fazem sentido se há um Deus no universo. Então, outro argumento forte é a consciência humana e sua habilidade de abstrair, inferir e optar matematicamente e refletir sobre a realidade. O ser humano poder amar. De onde é que se explica o amor? De onde é que surge o amor se nós somos um amontoado de célula? Quando um pai vê um filho, aquilo se emociona, aquilo é o quê? Aquilo é química, aquilo é um amontoado de célula. Ah, não, aquilo é uma lembrança dos nossos ancestrais que está no nosso cérebro. É assim. Não, gente. Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo que eu gosto muito dele, antes ateu, agora eu acho que ele é agnóstico, eu não sei o que ele se define agora, mas ele disse que não tem como sustentar a ideia de que não há mais um Deus por conta da existência do amor. Ele diz, só existindo um Deus, porque de onde é que surge isso? Então, irmãos, esse fato de que existe um ser transcendente apela para o fato de que houve alguém planejando tudo e que criou moralidade, esse ser criou consciência, razão, e esse ser criou a beleza. E aí a gente pergunta assim, de onde que veio a beleza? O que é belo? Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu não creio em Deus porque o mal existe. Poxa, essa é a razão pela qual eu creio. Por quê? Porque se não existe um Deus e o mal existe, por que é que o mal já não devorou tudo? Por que é que o mal já não acabou? Porque o mal respeita alguma coisa? O mal respeita limites? O mal respeita regras? Não. E por que então que o mal não acabou com tudo então ainda? Por quê? Então a verdade é que nós temos boas razões para crer no que nós cremos. E aí no versículo 16, ele diz assim, contudo o quê? Essa defesa da fé, esse estar preparado para responder, ele diz, contudo, façam isso como, irmãos? Com mansidão. Com mansidão e respeito, conservando a boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mansidão, irmãos. Tem muito crente arrogante, muito crente soberbo. Isso é uma contradição, irmãos. Isso é uma contradição. O conhecimento que Deus nos dá, ele tem que cada dia nos tornar mais humildes e mansos. E mansidão não é a incapacidade de ser forte. Mansidão não é frouxidão. Mansidão não é saber
usar as armas, na verdade, mas mansidão é andar com as garras recolhidas. Isso é mansidão. Quem foi que disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Gente, quem aprendeu a imitar Jesus, e esse temor do Senhor é o entendimento de quem Ele é, de que nós somos diante dEle. Pedro está dizendo que se você, ao defender a fé cristã, mesmo de alguém que seja oponente à fé cristã, você tem que defender de uma maneira mansa e com respeito. Meu irmão, eu vejo os cristãos discutindo teologia na internet. É uma coisa que eu digo assim: meu Deus, isso é um bando de adolescentes. Os piores teólogos são os teólogos de internet. É uma brabeza, é uma coisa que a pessoa diz: meu irmão, vê que imaturidade. Irmãos, Pedro diz assim: ó, defenda a fé de vocês com mansidão e respeito. E para isso, vale qualquer coisa. Quando as pessoas, por exemplo, estão no debate, elas apelam até para a carnalidade para poder vencer e achar que tem razão e vencer o debate. E quer vencer debate na força da própria violência, vamos dizer assim. Pode ver que pode perceber que pessoas que têm pouco conhecimento, elas começam a ficar nervosas e aumentar o tom de voz. A gente não precisa aumentar o tom de voz. A gente precisa melhorar os argumentos. Melhora os argumentos, irmão, em vez de aumentar o tom de voz. É assim que o Evangelho nos pede. Pessoas que aumentam muito o tom de voz é pessoas fracas, vazias, supérfluas, só tem casca. Nós devemos nos a realidade, é aprofundar o nosso conhecimento. E é para isso que Pedro nos chama. Muitas vezes nós vemos cristãos agindo como com os descrentes de uma maneira que, longe de ter mansidão e temor, às vezes estão tentando responder à esperança que há em nós, fazendo de uma forma sem a mansidão e o temor do qual Pedro pede. Defende a fé cristã de uma maneira raivosa, arrogante, e faz isso zombando dos descrentes e recorrendo às armas carnais, fazendo de um jeito muito diferente do que o próprio Paulo fez lá em Atos 17. Quando Paulo estava lá em Atenas, esperando os outros irmãos chegarem, né, da viagem missionária, o texto diz que, Xenofonte, que é um historiador do terceiro século, ele vai dizer que naquela época em que Paulo estava lá em Atenas, existia mais de 30 mil estatuetas. Então o que é que acontece? Paulo, naquele pandemônio ali de tanta estatueta, de tanta idolatria, o texto diz que o espírito deles se removia de angústia lá dentro. Mas o que é que ele fez? Ficou lá, olhando aquelas imagens, e ali ele percebeu que dentre aquelas imagens tinha um altar que dizia assim: ao Deus desconhecido. E Paulo, como um hábil apologeta, ele disse assim: é por aqui que eu vou entrar, era isso que eu queria. Homens varãos, percebo que vocês são tantos religiosos, supersticiosos. Passeando aqui, eu vi muitas estatuetas aqui. E dentre elas eu vi assim, um altar erguido ao Deus desconhecido. Pronto, é esse Deus desconhecido que eu quero falar dele para vocês. Aí ele entra ali. O Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo que nele há. Aí tem um versículo lindo que eu gosto. Ele diz assim: porque aí vê como Paulo, ele era assim, um ponto fora da curva. O que é que ele faz? Para criar canais de comunicação. Ele conhecia os poetas, os cantores e os escritores da época. Aí sabe o que é que Paulo faz? Ele diz assim: como bem disse os vossos profetas. E aí ele cita dois caras que eram pagãos, que era da cultura grega. Só que os caras conheciam. Ele diz: como vocês sabem que nele andamos, nos movamos e existimos. É como se Paulo tirasse um recorte de uma música, a música que a gente conhece aqui do Nordeste, e ele dissesse: esse refrão dessa música já dá para eu pegar o ensejo do Evangelho. E Paulo faz esse corte e diz assim: e ele é que dá respiração a todos, e de todos fez um,
tal, aquela coisa toda, de um fez todos, né, falando ali da descendência de Adão. E os caras ficam ali boca aberta. E ali ele tinha acabado de discutir com duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos. Então, como é que ele defendeu ali? De maneira arrogante? Não, de maneira sábia. Inclusive, em Atos 17, citando poetas da cultura grega. Fazendo esse canal de comunicação com a cultura para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele lá em Atenas, de forma respeitosa, amorosa e desafiadora, ao mesmo tempo ele confrontou os descrentes, chamando-os de ignorantes. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz assim que a nossa mente deve estar cativa da palavra de Deus. E o que é curioso é que ele diz que os incrédulos, eles constroem um castelinho, uma fortaleza para se defender de Deus. E ele fala que a gente derruba esses castelos, né? Ele fala assim, nós vamos levar toda a mente cativa a Cristo. Essa ideia de derrubar esses castelinhos que as pessoas constroem, derruba e traz-os para Cristo. Mas a gente não faz isso usando armas carnais. As armas deste mundo não podem ser utilizadas por nós, irmãos. A gente faz isso usando a palavra de Deus. É assim, irmãos, que as pessoas vão crer no Evangelho. E essa defesa de Pedro, quando ele diz assim, contudo façam isso de maneira mansa, de maneira amorosa, respeitosa. Essa orientação aqui do versículo 16 é o mesmo espírito que ele vai falar no versículo 8 e 9. Veja desse mesmo capítulo, versículo 8 e 9, o que é que ele diz. É a mesma ideia, olha. Quanto ao mais, tenham todos mesmo o modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Vê, novamente a palavra humilde aparecendo aqui. Ó. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem a bênção por herança. Então você percebe que a apologética não visa meramente vencer o argumento. Venci o argumento. Não se trata de uma disputa de argumentos lógicos apenas, no intuito de vencer o debate e nós ficarmos com o nosso ego inflado. Não. A forma de darmos esse testemunho, fazemos a defesa dessa fé cristã, é com mansidão, irmãos. Não é levantando, não é aumentando o tom da voz, é melhorando os argumentos. Então, nós fazemos isso diante de Deus e diante do próximo. Uma das coisas que você tem que entender, irmãos, e isso vai melhorar a sua vida no relacionamento com os outros, é que você tem que entender que Jesus Cristo não é apenas o seu mediador entre você e Deus, mas Jesus é o mediador entre você e o seu próximo. Entre você e o próximo está Jesus, entre você e sua esposa está Jesus, entre você e os irmãos da igreja está Jesus. Então, quando você entende que Ele é o mediador, não apenas entre você e Deus, mas entre você e o mundo, então você enxerga o mundo e o outro por meio de Jesus Cristo. Então, quando Pedro ele diz que nós devemos fazer com mansidão, ele não se refere a diferentes tipos de... Ele está se referindo aqui, essa defesa, a diferentes tipos de acusações que vão chegar para nós e diferentes tipos de opressores. E Pedro diz que nós devemos, na realidade, não temer essas pessoas, mas defender, estar pronto, apto para defender a razão que está em nós. E é por isso, irmãos, que o temor do Senhor, ele afasta o temor dos homens. E uma boa consciência para com Deus, uma consciência moralmente reta, que não nos acusa e nem nos envergonha, uma consciência transparente diante de Deus. Quando o cristão tem essa boa consciência, ele anda livre, leve e solto. Porque tem muitos cristãos que não testemunham o evangelho porque eles sabem que na hora que ele abrir a boca, os incrédulos vão apontar um monte de coisa para ele. E apontar de coisas verdadeiras. Não é acusações falsas. Mas aquele que sabe que não é culpado de nenhum crime, de nenhum pecado, pode enfrentar as acusações com ousadia, a ousadia de um leão. Se, porém, a consciência o acusar, será atormentado de sentimento, de culpa, e não conseguirá se manter firme diante dos seus perseguidores. Então, mesmo quando a vida do cristão, irmãos, ela é irrepreensível,
saiba que mesmo assim os inimigos do evangelho vão encontrar uma forma de culpá-los e de levantar acusações falsas. Porque foi assim no primeiro século. Será que Paulo era um crente libertino, carnal? Não, era um crente, um santo piedoso. Mas foi acusado. Será que Pedro era um baderneiro? Não, foi acusado, gente. Então, assim, mesmo os santos piedosos, eles vão, sim, receber acusação. Tem hora que eu vejo os crentes, eu digo, meu Deus do céu. Vocês estão vendo, estão perseguindo a igreja. Eu digo, meu irmão, lê a Bíblia, já faz 1000 e poucos anos, já faz 2000 anos que isso vem acontecendo. Olha, tem agora um negócio que estão perseguindo. Claro que eu fico atento para tudo. Mas vocês estão esperando o quê? Que o mundo bote nas costas e jogue guirlanda para vocês? É? Vocês estão onde, gente? Vocês nunca estudaram a história da igreja, não, é? Vocês não sabem como foi que acabou a vida dos apóstolos, não? Foi? Como é que eles acabaram? Querido, nunca vai. Nunca vai. Jesus Cristo mesmo disse que aquele que entrega a vida a ele, os primeiros a se levantar contra, são os que são da casa dele. Só é aqui você que não tem a família cristã. Veja como é que a galera vibra depois que tu se entregou a vida a Cristo. O cara fica com raiva, irmão. Já pensaste? O cara é um cachaceiro, o cara é um raparigueiro, o cara é um espírito ruim, como diz assim no linguagem popular. E quando ele se converte, sabe o que, é que os familiares ficam? Com raiva. Explique isso, se não é uma questão espiritual. É, meu irmão. A fé cristã ela nunca vai ser palatável para quem está de fora, não. Ela vai ser detestável. E a vida do cristão precisa ser coerente. Ele não pode dizer uma coisa e fazer outra. Não pode demonstrar uma santidade em público e viver um pecado em secreto. E aí, para nós fecharmos essa noite, versos 17 diz assim: é melhor sofrer fazendo o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Caso um cristão ele tenha, irmãos, de suportar o sofrimento, que por vezes, lembre-se, nem sempre Deus vai nos livrar do sofrimento e da injustiça humana. Irmãos, é possível um cristão, andando o correto, ele sofrer injustiça? É claro que é, irmãos. É claro. Jesus é um exemplo disso. Os apóstolos são um exemplo disso. E a história da igreja é um exemplo disso. Porém, quando Deus nos permite passar por circunstâncias, é porque Ele tem um propósito elevado, seja nos amadurecer ou promover a sua própria glória. O remido que sofre injustamente, enquanto ele faz boas obras, ele sabe que Deus está no controle e que a providência divina guiará a sua vida até o final. E aí, o que esse texto tem para nos ensinar? Para nós, eu tenho ainda 7 minutos. O que esse texto espera de nós? O que é a aplicação desse texto? E lembrando do que nós estudamos do versículo 13, né, há 2 semanas, se vocês internalizaram. Irmãos, a primeira coisa é que Cristo já havia ensinado a Pedro que ele, assim como os outros cristãos, seriam levados às autoridades para dar testemunho. Ele disse isso lá em Lucas, antes de morrer. Ele disse: vocês vão ser levados diante do tribunal. O que eu gosto de Cristo é que ele não dora a pílula. Ele sempre foi realista. Ele nunca deu uma fantasiada ou só mostrou o ponto positivo e disse: não, o negativo a gente esconde. Vocês vão ser arrastados para os tribunais. Lá em Lucas 21, dos versículos 12 e 13, ele diz isso. E ele já tem ensinado a Pedro sobre isso. E em seguida, Jesus nos exorta a descansar. Ele diz assim: olha, assentai em vosso coração e não vos preocupardes quando tiver de responder às autoridades. O nosso descanso, irmãos, deve estar no fato de que ele, o próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, é quem vai responder, é quem vai colocar palavras em nossa boca. Você nunca teve a experiência não de sair para evangelizar? Você disse: meu Deus, eu já disse coisa que eu nem esperava dizer isso. E saiu coisa da sua boca que você disse: só Deus mesmo. De você dizer coisas que você diz assim: eu estou dizendo coisa aqui que eu nem sabia que eu tinha essas palavras, essa ideia concatenada. E você dizer e ver que uma coisa fluiu assim. Ele disse: eu vou falar por meio de vocês. Então você não precisa ser uma sumidade de pessoa para ser útil nas mãos do Cristo Redentor, do Cristo ressurreto. Olha que maravilhoso. Pedro negou Jesus de forma covarde.
O Pentecostes fez um Pedro reticente, um Pedro covarde, em um Pedro ousado. Aquele Pedro que disse, não, eu não conheço ele não, quando viu o Paulo cantando sobre Jesus, foi o mesmo Pedro que chegou diante das autoridades e os caras disseram, ou vai calar ou vai morrer no cacete, viu? Ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos ficar calados do que temos visto e ouvido. Então você veja que o Pentecostes transformou o Pedro reticente em um Pedro ousado. O mesmo acontece com você e comigo, irmãos. Pois Deus, por meio do Espírito Santo, é quem coloca ousadia em nosso coração. É Deus que coloca palavras em nossa boca. Na apologética, a batalha pertence ao Senhor. Somos apenas bocas do Senhor no estabelecimento da verdade. Outra coisa que eu quero destacar, e aqui eu acho que é a parte da aplicação que eu acho que vocês têm que levar para a casa de vocês, internalizar no coração de vocês, é que quando nós estudamos a Bíblia, em especial o Novo Testamento, nós podemos perceber que os autores usam um leque de motivações quando apela aos seus leitores para que creiam e obedeçam ao Evangelho. E você percebe, quando você vai estudando autor por autor, que esses canais de persuasão, esse leque que eles abrem, são diversos. E por isso que eu comparo o Evangelho ao diamante, que tem várias facetas. E você vai ver os autores do Novo Testamento explorando essas facetas. Por quê, irmãos? Você não pode ter apenas uma maneira de tentar persuadir as pessoas do Evangelho. O Evangelho tem várias facetas. Os missionários que estão em outras culturas, eles já comprovaram isso, junto com os missiólogos. Em outras nações, em outras culturas, eles perceberam, e todos nós sabemos disso, irmãos. As pessoas, elas têm temperamentos diferentes. As pessoas, elas têm culturas diferentes. E as pessoas, elas raciocinam de modos diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, já é da natureza delas, elas são intrinsecamente, profundamente lógicas. Só trabalha com questão de lógica. Já outras pessoas não. Elas são mais intuitivas. Outras pessoas são mais simplesmente práticas. Então, para persuadir esses tipos diferentes de pessoas, nós temos que adaptar o Evangelho de forma diferente. Eu não estou dizendo mexer no conteúdo do Evangelho. Não é isso, irmãos. Não é mexer no conteúdo do Evangelho. Mas é no canal, na forma de abordar. Por exemplo, você vê Jesus falando com Nicodemos, ele falou do reino de Deus de uma maneira. Quando chegou na mulher samaritana, ele já abordou de outra maneira. Mas ele está falando do quê? Salvação, de reino de Deus. Porque as pessoas, elas são diferentes. E aí, o que eu acho interessante para fechar nessa noite, eu vou mostrar a vocês, pelo menos rapidinho aqui, que pessoas, elas respondem ao Evangelho por razões diferentes. Todo mundo crê em Cristo, mas os meios que levou ela a chegar a Cristo foram razões diferentes. Por exemplo, às vezes, as pessoas se entregam a Cristo e creem no Evangelho e se entregam a Deus por causa do medo da condenação e da morte. Isso não é um problema. Não vou para Cristo por causa de medo. Não. Existem pessoas que elas vão a Cristo por causa do medo da morte e da condenação. E Hebreus diz isso no capítulo 12, versículo do 14 ao 18. Ele fala que em Cristo, ele nos libertou da corrente do medo de morrer. Aqueles que estavam cativos à escravidão da morte. E tem pessoas que vão a Deus porque elas sabem que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, como diz Hebreus. Só que tem pessoas que elas não vão ao Evangelho com medo da condenação e da morte. Às vezes, as pessoas entregam suas vidas a Cristo por causa do desejo de ficar livre do peso da culpa e da vergonha que ela está no seu coração. Às vezes uma pessoa que está sendo esmagado pela culpa. Por quê? Porque ou traiu a esposa, ou porque foi uma mãe, abortou um filho. Enfim, as razões, elas são diversas. E aquela pessoa, ano após ano, carrega dentro de si uma culpa
que está esmagando a consciência dela, que está apertando o coração dela. E Gálatas, no capítulo 3, versículo 10 a 12, afirma que os que estão debaixo da lei estão sob maldição, e a culpa não é apenas objetiva, ela também é um fardo interior e subjetivo da nossa consciência. Por exemplo, quando Davi adulterou com Batseba e matou Urias, ele diz que a enfermidade por dentro abateu ele tanto que até ele sentia até os ossos. E ele botou para fora aquele peso. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente pequei. Ele botou para fora aquele peso da culpa que estava esmagando ele. Então, tem pessoas que vão ao Evangelho porque quando ela encontra em Cristo alguém que diz assim: perdoados estão os teus pecados. E ela encontra em Cristo aquele alguém que diz: ele pode tirar essa culpa. Ele já morreu por essa culpa. Que é coisa que Freud nunca vai resolver. Porque Freud, por exemplo, na psicanálise, ele vai identificar a culpa do camarada. A culpa é a razão, a maioria das vezes ele vai dizer que é a mãe, enfim. Mas o próprio Freud vai dizer assim: olha, eu faço a pessoa se identificar o problema dela, e depois que ela identificar, eu digo: olha, daí para frente você se vira. Porque ele diz: eu não vou tirar a pessoa de um peso e colocar no peso da religião, ela diz, né? Ele diz: então assim, não oferece libertação. É a mesma coisa para um cara que é espírita. Não existe libertação para ele. Ele tem que ralar, meu irmão, para reencarnar, desencarnar e reencarnar de novo. E o bicho vai e volta, porque não tem ninguém. Porque o Cristo do espírita, ele é um fraco, que ele diz assim: bicho, tu vai ter que se virar aí para reencarnar, porque ele não tem poder de dizer aqui: brother, vai em paz, perdoados estão teus pecados. Tu já imaginasse se a parábola do bom, na parábola do filho pródigo, fosse contado pelo viés e pela ótica espírita? Pai, pequei contra o céu e contra ti, somente pequei. Beleza, brother. Tu vai dar uma reencarnadazinha aí umas diversas vezes, depois tu vem aqui melhorado. Sabe o que é que o pai faz? Meu filho, vem aqui, o banquete da graça já está preparado. Perdoados estão os teus pecados. É assim o Evangelho. Então, o Evangelho ele toca em diapasão totalmente diferente com a cosmovisão espírita. Então, o que é que acontece? Tem pessoas que estão amassadas pela culpa. E se acharmos que falhamos com pessoas, ou até mesmo com os nossos padrões, talvez carregamos um sentimento de vergonha, de autoestima baixa. E aí o Evangelho oferece alívio para esses fardos. Então, algumas pessoas, ela não vai pelo medo da morte. Ela vai por conta de um peso de uma culpa. Mas às vezes, irmão, não é nem pela morte nem pela culpa. Às vezes as pessoas se entregam ao Evangelho por causa da atração da verdade pelo Evangelho. A verdade, ela se mostra maravilhosa e as pessoas ficam atônitas, estupefatas. As pessoas enxergam a beleza e natureza atraente do Evangelho. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele afirma que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, logo após essa afirmação, ele diz que a sabedoria da cruz ela é plena. E essa sabedoria para o mundo é loucura. E Paulo aqui faz uma reflexão lá em Corinto, apelando à mente. Ele está mostrando a incoerência das pessoas nos seus pensamentos. Paulo vai dizer que sabedoria de sua cultura não é sabedoria própria. E ele apresenta a verdade de maneira que todos admirem o seu valor e beleza como alguém que mostra um diamante. Mas tem pessoas que vão ao Evangelho, não por essas razões que eu mencionei. Há outras pessoas que vão ao Evangelho e vai buscar Cristo para satisfazer os anseios existenciais que não são atendidos. Por exemplo, Jesus sabia, quando ele disse assim: olha, eu tenho uma água, a mulher samaritana, meio-dia. Por que ela é meio-dia? As mulheres não iam meio-dia para o tanque. As mulheres iam de manhãzinha. Por quê? Porque primeiro não tinha torneira e nem encanação. Não tinha irmão Clóvis trabalhando na Compesa ali para facilitar a nossa vida. O cara que tinha era no poço. E as mulheres, como não tinham torneira e nem caixa d'água, elas saíam de manhã, traziam suas caixas para quê? Para fazer a limpeza e limpar as coisas durante o dia. Aquela mulher, ela vai meio-dia porque ela era rejeitada, ela tinha uma mancha, uma nódoa, um espectro, né? E Jesus sabia o anseio daquela mulher, só que aquela mulher estava procurando nos homens aquilo que só Cristo podia dar. E Jesus prometeu à mulher samaritana água viva. Obviamente, isso era mais do que somente a vida eterna. Jesus estava se referindo à alegria e satisfação dos prazeres interiores, a ser experimentada hoje, algo que a mulher estava procurando nos homens.
Então tem muitas pessoas que vão a Cristo porque ela diz assim, nada está preenchendo esse vazio aqui dentro. Então outras pessoas entregam-se a vida a Cristo para resolver um problema imediato agora. Por exemplo, existem muitas pessoas que vão a Cristo pelo senso de desespero de uma necessidade imediata. Por exemplo, a mulher com fluxo de hemorragia, há 12 anos, ela foi lá dizendo assim, não, eu estou querendo Jesus porque eu estou com medo de morrer sem Cristo, vida eterna. Ela disse que ela estava procurando. Amigo, ela estava procurando, era estancar aquilo ali. E tocou, foi o toque da fé. E Jesus parou, mais apertado do que o galo da madrugada, Jesus disse, espera aí. Alguém me tocou, aos discípulos, meu irmão, Jesus, esse bloco aqui do carnaval aqui, todo como eles, não, mas de mim saiu o poder. E ela tremerou, não foi eu que toquei. E o que é que acontece? Aquela mulher ali procurou Jesus para uma demanda imediata, igual os cegos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E existem muitos casos hoje que as pessoas vão a Cristo por causa de necessidades imediatas e práticas. E a linguagem do seu coração é, estou no beco sem saída, não sei o que eu faço da minha vida, não tenho solução para os meus problemas, preciso de ajuda. E a Bíblia mostra que Jesus, ele não hesita em ajudar essas pessoas. Mas ele também ajuda as pessoas a enxergar os seus pecados e a necessidade de salvar-se da condenação eterna. Entendeu? Então, quando a pessoa for a Cristo buscar problema material, deixa ela vir. Porque daí Jesus resolve outro problema dela, que é o espiritual. E por fim, irmãos, as pessoas buscam a Cristo e se entregam a vida a Cristo simplesmente porque sentem a necessidade de ser amada. A pessoa de Cristo retratada nos evangelhos é alguém que atrai as pessoas para si de forma convincente. Sua humildade, sua ternura, sua sabedoria, especialmente seu amor e graça, atrai as pessoas como um imã. Veja como as pessoas elas ficam tocadas pelo amor de Jesus. Por quê, irmãos? Porque todos nós temos a necessidade de sermos amados. Nós queremos ser amados. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus não nos dá um argumento irrefutável. Ele dá uma pessoa irrefutável. É Jesus. Entenda bem, Deus não deu aos cristãos, olha, eu vou dar aqui a vocês um argumento irrefutável. Ele disse, eu vou dar a vocês uma pessoa irrefutável. E no final das contas, não há argumento contra essas pessoas. E existe em todo ser humano um desejo instintivo de ser amado. Um retrato claro do amor de Jesus consegue atrair pessoas que querem se relacionar com Ele. Então, irmãos, essas são as maneiras que nós devemos estar prontos para responder e entender que o Evangelho tem esses diversos canais para atingir o coração humano. Ele é essas facetas e entenda que as pessoas diferentes, por mais que elas associem diferentes, o Evangelho chega nessas pessoas diferentes por vias diferentes. E Deus sabe disso. Por isso que Ele tornou o Evangelho esse diamante com várias facetas. Deus abençoe. Quando for semana que vem, nós iremos terminar o capítulo 3 de Pedro, se Deus assim nos permitir.